neste momento um forte e grande abraço ao nosso pastor presidente, pastor Robson Ferreira, ao nosso vice-presidente Sânzio Soares, a todos os obreiros que se encontram neste momento em Espanha, àqueles que já estão, alguns deles, de retorno para a nação portuguesa e para outras nações da Europa. Fica aqui o meu abraço e o abraço também dos obreiros da ADEF Vila Franca, sede em Portugal, para cada um de vocês. O nosso pastor presidente, como todos vocês saberão, com certeza, estará próximo à sua vinda aqui para Portugal, ele e a nossa pastora Norma Mendes, ao qual nós já temos muitas saudades deles e com certeza alguns com muitas saudades de o abraçar. Meus queridos irmãos, para que a palavra hoje, para que o culto ele se complete, nós temos a adoração a Deus, a entrega do nosso louvor, a entrega da nossa adoração ao Deus que fez os céus e a terra, e com certeza Deus também tem uma palavra para os nossos corações. Então eu gostaria que a igreja abrisse as vossas Bíblias no livro de Miqueias, um livro ao qual eu, em 11 anos de ministério, desde que aceitei Jesus, eu creio, salvo erro, que é a segunda vez que irei ministrar hoje dentro deste livro. Miqueias, que fica a seguir aos profetas maiores, e para localizar melhor fica a seguir a um dos profetas menores, Jonas. Miqueias, menores, profetas maiores ou menores, porque maiores os seus livros são mais extensivos e os livros dos profetas menores, onde os seus livros são livros com uma grande extensão literária também, com muita sabedoria da parte de Deus, mas são menores em número de capítulos ou versículos. Quem abriu, diga amém. Então é Miqueias capítulo 3, versículo 1 ao 4 e depois o versículo 8. Vou pôr aqui os meus óculos, que estão uns tempos para cá. Mas disse eu: ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele e lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Agora versículo 8. Mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Até aqui, irmãos. A palavra do Senhor, ela nos é anunciada de muitas e grandes maneiras, através de muitos profetas, uns mais conhecidos do que outros. Mas a certeza de uma coisa, que todos estes profetas, todos estes homens de Deus, foram instruídos por Deus para nos trazer ao passado, presente e futuro, ou à própria atualidade, uma mensagem do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos fala que, através de Miqueias, um homem que morava em Moreset Gat e que ficava a 40 quilómetros a sudoeste de Jerusalém, um homem que, por assim dizer, nos dias de hoje, na atualidade, era um homem que poderíamos considerar um homem do interior, mas um homem que é chamado e que é canalizado para pregar a uma nação, para pregar para dois reinos, para pregar para a nação de Israel, para pregar para
o reino do norte, o reino do sul, 10 tribos de um lado, 2 tribos de outro, aos quais foram divididas no tempo de Roboão, do rei Roboão. E Deus, através deste grande homem de Deus, Miqueias, ele levanta, traz à luz aquele homem do interior, o leva para as grandes cidades, para o grande palco da atualidade, para aqueles reinos. E diz a palavra do Senhor que este homem ele começa a pregar com ousadia. Este homem é ousado e é usado para pregar a palavra do Senhor. À semelhança de muitos que estão aqui, que provavelmente vêm de cidades que não são conhecidas, ou que praticamente algumas nem sequer estarão no mapa. Mas Deus, Ele te chamou neste momento, tal qual Ele chamou Miqueias, te chamou de uma cidade, te chamou de uma vila, te chamou de uma aldeia, para proclamares o Evangelho, para proclamares a palavra, à semelhança deste homem. Este homem, então, ele é chamado e começa a pregar, diz a Bíblia, ousadamente. E ele começa a pregar para líderes corruptos, ele começa a pregar para falsos profetas, ele começa a pregar para sacerdotes ímpios, para juízes que eram comprados por subornos, para comerciantes em que as suas balanças elas eram enganosas. Estas palavras elas são idênticas a muitos outros profetas, profetas maiores, profetas menores, aos quais eles pregavam, profetizavam um juízo. Este homem, este profeta, ele prega juízo, mas ele prega também o arrependimento. O juízo viria para quem não se arrependesse, para quem se estava afastado de Deus e para quem urgentemente não se reconciliasse com Deus. Agora eu te faço uma pergunta. Estes homens, eles estavam corrompidos. Um homem só, ele é levantado para pregar o Evangelho. Ele é levantado no meio do meio agrícola para pregar a palavra de Deus, para pregar sobre a corrupção. Este homem iria pregar para reis, este homem iria pregar para líderes religiosos em que a sua doutrina, em que eles eram baseados também a sua doutrina na Torá. Este homem iria pregar para homens ricos, homens pobres. Este homem iria pregar para doutores, para homens que eram doutos, mas este homem ao mesmo tempo iria pregar para homens que não tinham qualquer cultura. Este homem é levantado para fazer a diferença. Talvez tu não tenhas estudos, talvez tu nunca tenhas estudado, talvez tenhas um grau de escolaridade muito pequeno, mas se Deus te chamar nesta noite, se Deus te chamar, se Deus te comissionar, se Deus te disser assim: olha, eu estou-te a levantar neste momento onde tu estás para fazer a diferença, para pregares para o doutor, para pregar para homens e mulheres que se acham que podem, é porque tu tens uma obra de Deus para fazer em meu nome aqui na terra. E este homem, ele começa a pregar para aqueles homens que oprimiam a sociedade, que oprimiam essencialmente os pobres, que oprimiam as viúvas, que oprimiam aqueles que eram necessitados, aqueles que mais precisavam. Era quem estes homens oprimiam. Você vê alguma semelhança com este mundo lá fora? Você vê alguma semelhança com os ricos, cada vez estão mais ricos, estão mais poderosos, com os políticos cada vez são mais corruptos lá fora e que oprimam, arranjam leis para oprimir aqueles que cada vez estão mais necessitados, aqueles que cada vez estão mais aflitos. Então esta palavra ela foi pregada há 750 anos antes de Cristo, ou seja, foi pregada há cerca de 971 anos. E ela continua atual para os dias de hoje. Ela continua atual para mim e para ti, que olhamos para o mundo e vimos a igualdade, vimos o que esta palavra ela era pregada para aqueles ricos, para aqueles que forjavam as balanças, para aqueles que oprimiam o povo, para aqueles que oprimiam as viúvas, para aqueles que oprimiam os órfãos, para aqueles que oprimiam, quem sabe, homens que se dedicam à palavra de Deus e que pregam o Evangelho e que tantas vezes são caluniados, tantas vezes são ofendidos, tantas vezes são desprezados pela sociedade, mas quem sabe também dentro da própria igreja.
Esta palavra é atual, irmãos. O pastor hoje trouxe uma palavra com 970 anos. Jesus, Ele é muito mais velho que esta palavra. Jesus é o Criador. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, Ele é criacionista. Tudo aquilo que nós conhecemos, tudo, e aquilo que nós desconhecemos ou queremos conhecer, ou que foi criado ou que irá ser criado, tudo foi criado por Deus, pelas mãos poderosas de Deus. Então Deus é que é muito mais antigo, e a sua palavra ainda continua atual. E esta palavra instruída a Miqueias foi instruída pelo próprio Deus. Este homem não se levantou sozinho, este homem é levantado por Deus. Talvez você ache que pode, ou que sabe, ou que quer fazer sozinho, mas se você deixar levantar por Deus, se você deixar ser usado por Deus, se Deus te mandar para algo, fazer algo, se Deus te mandar dizer, olha, aquela nação, ela está corrupta, ela está corrompida, aqueles líderes religiosos, eles estão corrompidos, você teria a coragem que Miqueias ele teve e começar a pregar no meio daquelas cidades, a pregar para reis sujeito a ser morto, a pregar para irmãos que ele conhecia sujeito a ser ofendido, a pregar para levitas, a pregar para homens que se diziam que eram de Deus. Você teria coragem de fazer o que Miqueias ele fez? Provavelmente você nem eu teríamos a coragem que Miqueias ele teve. Mas Miqueias ele é levantado por Deus para marcar a diferença na altura. Ele é levantado para pregar contra a idolatria, contra os altares que estavam levantados, contra homens que se diziam amantes de Deus, que amavam a palavra de Deus, mas que ao seu derredor praticavam a iniquidade completa, praticavam maldades, ofendiam a Deus, ofendiam a palavra de Deus, ofendiam a deidade de Deus, ofendiam a santidade de Deus. Então este homem ele começa a pregar, e quando ele começa a pregar, ele começa a chamar a atenção ao povo: se arrependam, que o juízo está para breve. O juízo, irmãos, ele pode ser subentendido como um juízo momentâneo ou um juízo final. Será sempre final para aqueles que praticam a iniquidade. Mas, por exemplo, Deus pode chamar qualquer irmão que está aqui e começar a dizer: olha, prega juízo sobre aquela cidade ou sobre aquela família, quando é de Deus, ou prega sobre aquele país, e pode ser temporal, pode ser para um determinado tempo o juízo, como foi com Sodoma, como foi com Gomorra, como foi no tempo do Reino do Norte, que foram atacados pelos assírios em cerca, salvo erro, de 711 a.C., como foi para o Reino do Sul, para Judá, em 605, 597 e 586 a.C. Juízo ele pode ser temporal, mas também existe um juízo final, onde todos comparecerão ante o tribunal de Deus, registado em Apocalipse, salvo erro 20, versículo 11. Então este homem ele começa a pregar a palavra do Senhor, ele começa a pregar o arrependimento. E vocês acham, irmãos, que estes homens se arrependeram? Vocês acham, porventura, que quando vocês pregam, todos aceitam a palavra que é direcionada para a vida daqueles que estão a pregar a iniquidade? Eles até podem fazer assim com a cabeça, abanar a cabeça, mas muitos eles não se arrependem. Muitos eles não desejam a Deus como você que está aqui esta noite deseja. Muitos não se arrependem no fundo do seu coração, contritos na sua alma, gemendo a sua alma, arrancando sangue, como se fosse sangue da sua própria alma, se ajoelhando para vir a aceitar este Deus que é tão poderoso.
a este Deus que tanto nos ensina todos os dias, a este Deus que constantemente está a querer salvar a minha e a tua alma. Mas, meus irmãos, estes homens, eles estavam aqui na palavra do Senhor, do anonimato da vida de uma cidade do interior, para proclamar a palavra de arrependimento e juízo. Foi o que aconteceu com Miqueias. Existem muitos que continuam a plantar a ira no coração de Deus. Líderes que abandonam o seu compromisso com Deus. Juízes que vendiam causas para a sua própria conveniência. Homens que abandonam a deidade de Deus. Homens que conhecem a palavra como ninguém. Irmãos, homens e mulheres que conhecem a palavra como ninguém e abandonam a Deus, abandonam os princípios de Deus, começam-se a autoproclamar. Irmãos, queridos e amados, Deus faz nesta noite uma nova advertência. Aprender a palavra do Senhor é colocar a palavra do Senhor no seu coração. Aprender a palavra do Senhor é começar a praticá-la. Aprender a palavra do Senhor é cada vez mais adorarmos a Deus. Aprender a palavra do Senhor é cada vez mais adorarmos a este Senhor que criou os céus e a terra. Aprender a palavra de Deus é fazer a diferença do mundo. Não é ser igual ao mundo, é ser diferente do mundo. Ser diferente do mundo é você ir para a rua e gemer, gritar, porque alguém está a olhar de lado para ti. Ser diferente do mundo é pregar o Evangelho como foi pregado lá no Brasil, através do nosso pastor Silvio Nunes, em que ele vai ter com o irmão, ao pé daqueles 3 irmãos, e vai lutar contra uma multidão. Você tem coragem de pregar contra uma multidão? É que geralmente a multidão que não conhece a Jesus vai sempre enfurecida e pronta para te matar. Essa multidão que não conhece a Jesus vai sempre com armas na mão. Ou não precisa de vir com armas, irmã Dorcas. Geralmente vêm com palavras afiadas, que quando essas palavras são lançadas, elas ferem, elas matam mais que armas físicas. A arma espiritual, a arma que muitas das vezes muitos falam, ela magoa mais a um crente, ou magoa mais a um servo ou uma serva do Senhor do que qualquer arma física. Sabe porquê? Porque você conhece a Jesus. Se você for morto por uma arma física, você com certeza vai para perto de Deus. Se for ofendido por a boca de alguém, por palavras que podem te ofender, tu com certeza serás salvo, mas ficarás magoado. A palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra que muitos homens de Deus, eles, apesar de haver muitos líderes religiosos, apesar de haver muitos homens que se diziam de Deus, ela foi pregada em muitas alturas. Estevão, por exemplo, ele, quando é chamado o diácono Estevão, ele dizia que o espírito de sabedoria ele estava nele. E Estevão, ele começa a pregar essencialmente para líderes religiosos. Ele começa a pregar contra as mulheres que estavam viúvas e que não estavam a ser ajudadas, os órfãos que estavam a ser doados para pagar dívidas. Este homem, este jovem, ele começa a pregar com ousadia, enfrentando também cidades inteiras de homens que diziam que conheciam a Jesus Cristo de Nazaré. Sabe qual foi o fim dele? Apedrejado. Apóstolo Paulo, um homem que instituía igrejas, um homem que ensinava a palavra de Deus, mas que no meio das igrejas que ele instituía, no meio daqueles a quem ele ensinava, se levantavam muitas das vezes cobras, e se levantando começavam a querer deturpar a palavra do Senhor. Lá tinha aqui Paulo
novamente ensinar a igreja. Lá tinha que Paulo novamente fazer algo diferente, falar da palavra do Senhor, para que Deus viesse novamente a levantar aqueles homens aos quais ele anteriormente tinha trazido do mundo para dentro da igreja. O fim do Paulo, sabe qual foi? Morto. Pregar a palavra de Deus, instituir igrejas, ensinar, pregar, louvar a Deus, ser adorador, ser intercessor. Ele não é sinônimo de chave de carro. Ele não é sinônimo de chave de casa. Ele não é sinônimo de bênçãos materiais na terra. Ele é sinônimo, sim, de mansões celestiais, conforme também foi falado aqui no céu. Ele é sinônimo, sim, quando você prega a verdade, você vai contra uma corrente doutrinária, contra uma corrente teológica, que é completamente diferente daquilo que Jesus ele quer que você pregue. Ele quer que você resgate almas. Ele não quer que tu pregues chave. Ele não quer que tu pregues para igrejas ficarem cheias de homens e mulheres à espera de bênçãos materiais. Ele quer que tu pregues, que tu fales, que tu louves para homens e mulheres que estão dispostos a salvar a sua alma. Salvar a alma é o mais importante de cada um dos que estamos aqui. A salvação da nossa alma, pregar sobre a salvação da alma, ela não enche igrejas, já foi falado aqui muitas vezes. Ela não vai ao encontro do seu ego, ela não vai ao encontro da sua necessidade momentânea, ela vai ao encontro da sua necessidade visionária, da sua necessidade de fé, que consegue vislumbrar meses, anos, décadas à frente e consegue vislumbrar o céu. Ela não vai ao encontro da necessidade da terra. Mas, irmão, eu não posso ter coisas na terra, não posso ter bênçãos materiais. Pode. Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Salomão, Davi, todos esses homens foram extraordinariamente ricos sobre a terra. Mas se você pensar na grande maioria das pessoas que eu agora falei, eles serviram desde o princípio da sua vida até ao final com o zelo, com o amor, à exceção de alguns. Eles serviram não focados nas bênçãos materiais, mas serviram focados e direcionados pelo próprio Deus, obedecendo à ordem de Deus, de muitas e de várias formas, conquistando territórios, desbravando almas para o reino do Senhor, desbravando cidades, desbravando países e trazendo para a presença de Deus, para servirem aos pés de Jesus. Às vezes achamos que pregar a vitória aqui na terra é o melhor que nós fazemos. É sim, é bom pregar vitória, é bom levantar o nosso ânimo, é bom levantar o nosso ego, mas é bom dizer aos irmãos que podem ficar ricos aqui na terra e se não se arrependerem dos pecados, se não se arrependerem de alguma coisa que está a ofender a Deus, que está a ofender a deidade de Deus, pode ter certeza de uma coisa, que você acabará por morrer espiritualmente e não irá para o céu, não irá ser chamado no último e no derradeiro grande dia. Deus, através de Miqueias, ele prega contra todo um país, sociedade, correntes doutrinárias ou teológicas. Miqueias pregava ousadamente. Tantos homens, irmão, pregaram ousadamente na terra. Muitos estão descritos na Bíblia, outros anónimos, que um dia Deus com certeza falará ao nosso coração. Quem de vocês já não pregou ousadamente e ainda é um anônimo diante dos homens, mas é um vitorioso nas mãos e no coração de Deus? Vocês lembram-se de João Batista quando ele começou a pregar à beira do Rio Jordão? Quando ele começa a pregar contra o rei, quando ele começa a pregar contra uma multidão que vinha ao encontro dele como uma corrente de água.
e que vinham ao encontro dele tantos e tão grandes pecadores. E ele a dizer: arrependam-se, raça de víboras. Quando ele vinha naquele momento, aquela multidão para ele, dispostos a arrependerem-se, dispostos a entregarem-se, mas aquele homem sabendo que a qualquer momento ele poderia ser morto por amor ao Evangelho. Você tem coragem de pregar o Evangelho em qualquer momento, em qualquer circunstância, sabendo que a qualquer momento a sua cabeça pode estar numa bandeja? Eu costumo dizer uma coisa: pregar em um púlpito é fácil. Agora vamos aí para um país qualquer lá fora que matam homens e mulheres só por terem uma Bíblia dentro de casa, ou por terem uma aplicação da sua Bíblia no seu telemóvel, como aconteceu agora recentemente num país que eu não vou mencionar, que foi tomado por uma facção religiosa e que andavam a ver os telemóveis a ver quem tinha aplicação de Bíblia. Quem tivesse, os telemóveis eram retirados e eles eram castigados severamente. Às vezes ouvimos uma palavra, minha querida irmã Angélica, e achamos que o pastor está a ser severo, o pastor está a ser tão mau a um domingo, a ouvir uma palavra destas. Mas vamos para um país com a Bíblia na mão, que nem no aeroporto a Bíblia passa. A Bíblia tem que estar trancada no seu coração. A Bíblia tem que estar ali no seu coração para que você possa pregar a Bíblia ensinada por Deus ao seu coração, para que você possa praticar e ensinar. Você tem aprendido a Bíblia de tal forma que essa Bíblia ela está no seu coração. Você tem versículos da Bíblia colocados no seu próprio coração. Se você for para um país desses, você consegue falar de Jesus, você consegue justificar Jesus diante. Não é que ele precise ser justificado, Jesus não precisa ser justificado por homem, mas você consegue justificar os deuses menores deles através do nosso grande Deus, do nosso Jesus e Espírito Santo. Você consegue. Só quem tem que saber a Bíblia não é o pastor. Todos os membros da igreja, a igreja de Cristo, tem que saber a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Não precisa saber, eu também não sei a Bíblia toda. De forma alguma, nunca saberei. Mas saber e colocar no coração porções da Bíblia no nosso coração, para que nós possamos praticar, usar a palavra do Senhor. Miqueias, ele foi chamado por Deus. Miqueias, ele sabia a verdade. Meus irmãos, nem sempre será visível no tempo dos homens, mas a verdade sempre acompanhará o tempo de Deus. Ela nem sempre será visível no nosso tempo, no tempo de determinadas gerações, mas a verdade sempre acompanhará o tempo de Deus. Outra frase: podes até não viver para contemplar a verdade de Deus. É difícil isto. Podes até não viver para contemplar a verdade de Deus para a humanidade, mas és um propósito de Deus para o qual Ele te enviou. Tu és um propósito de Deus. Tu és um vaso chamado, escolhido. Tu és um vaso que és ungido pelo próprio Deus para fazer a diferença na terra, para marcar a diferença, irmão. Miqueias, ele marcou a diferença no seu tempo. Jamais, ou com certeza nunca seremos usados como Miqueias. Mas Jesus um dia disse: coisas maiores do que aquelas que eu fiz, vocês poderão fazer. Ele instituiu a igreja e deu uma ordem, e deu autoridade, e disse: coisas maiores tu conseguirás fazer do que eu. E ele era Deus transformado em homem, despojado da sua glória, e ele como Deus, como homem que se despiu da sua glória, ele profere essas palavras, ele profere essa palavra de vitória para a minha e para a tua vida.
Será que tu já ouviste esta palavra e já colocaste esta palavra no teu coração? Que essa vitória é uma ordem, que essa vitória é para tu que possas fazer a obra do Senhor. É uma ordem através de Marcos 16:15. Ide por todo o mundo. É uma ordem que Jesus Ele te deu para fazer a diferença nesta terra, para não sermos iguais ao mundo, para sermos completamente diferentes do mundo. Irmão, ser completamente diferente do mundo é ir contra uma corrente, contra uma sociedade, várias sociedades colocadas nesta terra. É difícil o que eu estou a dizer. É difícil nós irmos contra uma sociedade. É difícil irmos contra um governo. É, pastor Romeu. É difícil nós irmos contra homens que têm ideologias, que têm pareceres próprios, que têm ensino próprio do próprio homem no seu coração, a sabedoria do próprio homem. É difícil encontrar essa corrente e destroná-la, porque isso são fortalezas de Satanás, aos quais o homem tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar, tem que ler a palavra do Senhor, tem que se aplicar, tem que esperar o tempo de Deus e tem que fazer a diferença, instituindo a palavra de Deus nos corações e na alma daqueles que estão aflitos. Agradecer que a igreja se colocasse. Miqueias, ele prega sobre a adversidade daqueles líderes, sobre a adversidade daqueles homens que eram pecadores. Miqueias, ele profetiza sobre Jesus 750 anos. Ele profetiza sobre a restauração de um novo reino. Um homem, olhem só o que Deus tinha para com este homem. Em 7 versículos, Deus coloca no seu coração que haverá um dia e um tempo de restauração. Haverá um dia em que a nação de Israel será como o orvalho sobre as nações. Haverá um dia em que as nações elas serão subjugadas a Deus, ao poder de Deus. Haverá um dia em que Deus ele retirará deste mundo os altares, retirará deste mundo a iniquidade, retirará deste mundo a idolatria. Haverá um dia em que a sociedade inteira será restaurada. Meu irmão e minha irmã, eu creio em vitória para a tua vida. Eu creio que se tu precisas de restauração, se tu precisas de vitória para a tua vida, hoje é o dia da tua vida ser restaurada. Hoje é o dia da tua família ser restaurada. Hoje é o dia da tua vitória que está a chegar. Hoje é o dia do teu ministério ser restaurado. Hoje é o dia que Deus vai transformar a tua casa. Hoje é o dia que Deus vai transformar o teu ministério. Hoje é o dia que Deus vai transformar toda a tua existência aqui na terra. Hoje é um dia diferente, irmão. Hoje é um dia de nos chegarmos mais a Deus. Hoje é um dia de obedecermos mais a Deus. Hoje é um dia de fazermos mais a vontade de Deus. Hoje é um dia de nos ajoelharmos mais diante de Deus. Hoje é um dia de nós nos chegarmos mais ao Senhor, meu querido pastor Sebastião. Hoje é um dia, meu querido pastor Sebastião, de não olhar mais para trás, para a dificuldade. Não olhar para aquelas dificuldades, para os nossos erros, ou quem sabe para aqueles que erraram sobre a nossa vida. De fazermos a diferença a partir do dia de hoje, pastor Sebastião. De fazermos a diferença, minha querida pastora Severiana, pregadora do Evangelho, de fazermos a diferença na nossa casa, no nosso ministério, para fazer a diferença não só em Portugal, mas no mundo. Fazer a diferença, pastor Mauro Rebelo. Mauro Rebelo, né? Eu não me esqueci do teu nome. Fazer a diferença nesta terra.
Fazer a diferença, meu querido evangelista Mauro. Temos 2 Mauros hoje aqui neste lugar. Fazer a diferença, minha querida levita Ana, nesta terra. Pregar, louvar, fazer diferente, fazer diferente, fazer diferente. Porque hoje é dia de restauração. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de ordenar a Satanás para bater em retirada em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, Satanás vai ter que bater em retirada. Porque está a chegar Deus em todo lugar onde a palavra vai ser instituída. E está a chegar em todo lugar, na Europa e no mundo, não é só através do pastor Robson, não é só através do pastor João Paulo, é através de ti que estás aqui esta noite, é através de ti que nos estás a ouvir nesta noite. Não fique parado, seja restaurado pelo poder, pela glória e pela Shekinah de Deus. Levita, minha querida levita, estará louvando conjuntamente com o nosso levita Silvio Nunes. Queria chamar aqui o meu querido pastor Sebastião, que irá orar pela igreja. Pastor Sebastião. Primeiro um louvor e logo de seguida o nosso querido pastor Sebastião estará orando pela igreja. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra, paz
Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, Jesus. Te adoramos, Senhor, rendemos glórias ao teu nome, porque o teu nome está acima de todos os nomes, Senhor. E agora, meu Deus, oramos pela tua igreja, pela DEF, meu Deus, em Vila Franca, em Portugal, na Europa, no mundo, meu Deus, oramos, Senhor, para que tu, meu Deus, através dos teus filhos, que aqui estamos, meu Deus, venhamos a ser usados, Senhor, e como diz a tua palavra, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê em ti será salvo. Oh, meu Deus, estamos diante de ti nesta noite, Senhor, clamando a tua presença em nossas vidas, para que através de nós mesmos, Senhor, o teu Espírito, meu Deus, venha superabundar na vida daqueles que ouvirem a tua palavra, e assim almas e almas venham a ser salvos, meu Deus, da perdição eterna. Meu Deus, usa a tua igreja, meu Deus, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Usa a tua igreja, meu Deus, para o Senhor anunciar o teu evangelho a toda criatura. Usa-nos, meu Deus, para pregar a tua palavra a tempo e fora do tempo, Senhor. Meu Deus, usa, meu Deus, as nossas vidas para arrancar das trevas aquele que precisa de salvação. Meu Deus, usa-nos finalmente para povoar o céu, Jesus, para dar a mão, estender a mão àquele que precisa, meu Deus, ser resgatado das trevas. Pai celestial, meu Deus, tu tem falado, Senhor, que usará muitos. Tu tem falado, Senhor, que é o teu tempo de salvação, Senhor. Então aqui estamos, Senhor, dispostos, meu Deus, a ser usados pelo Senhor, para que almas sejam salvas, almas sejam libertas, almas sejam resgatadas, e o céu venha a ser povoado de almas. Usa os teus filhos, Jesus. Usa as tuas filhas, Senhor. Usa jovens, usa crianças, usa adolescentes, meu Deus, usa adultos, Senhor, usa anciões, meu Deus, usa, meu Deus, o teu povo, para que almas sejam salvas, sejam libertas, e naquele dia, meu Deus, se encontrar contigo nas nuvens. No nome de Jesus Cristo nós oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Aleluia, amém, aleluia, Deus, obrigado, meu querido pastor. Meus queridos irmãos, saia daqui hoje mais fortalecido.